Bom dia, pessoal. Mais uma aula de melhoramento genético. Ontem nós estávamos falando sobre bovinos de corte, né? Registro genealógico, aptidão da raça, animais de produção. E hoje, então, a gente vai continuar a nossa aula, só que a gente vai falar sobre o charolês, né? Então, o charolês, pessoal, é um animal europeu, né? Então, ele vem da origem taurina. Ele tem grandes três aptidões, né? Que são, a assinatura dele é trabalho, carne e leite, né? Então, ele tem três aptidões. Carne bem macia, trabalha bem, tanto a fêmea quanto o macho, produz leite e produz carne. Na verdade, ele é originário da Europa, mas ele foi encontrado na França, né? Até hoje, os franceses comem bastante a carne dele e é a assinatura da França, o charolês. Aqui, deixa eu passar o slide. Aqui. Então, qual que são as aptidões, né, do charolês? Como característica morfológica, então, dele, né? Então, a garupa, pessoal, ele tem um aprofundamento nas costelas, né, que permite uma maior carcaça, né, que permite uma maior massa de carne nessa carcaça, né? Aqui, a altura também dele, ele é profundo no abdômen, que permite que ele tenha uma boa profundidade, que ele é um animal denso em musculatura, marmoreio, maciez de carne, né? E aqui em relação ao pescoço, pessoal, ele tem bastante musculatura também no pescoço, tá? Até o pescoço dele tem bastante musculatura. Ainda em relação às características morfológicas, né, em relação à testa, olhos grandes, focinho largo, então ele vai ter essa pelagem branca, né, no máximo bege, é uma pelagem bem característica, como se fosse até de uma ovelhinha, tá? Então, pelagem branca. Em relação ao... Perdi agora o nome, gente. Em relação ao charolês, gente, então ele veio da França, foi introduzido na Argentina e hoje ele está no Brasil. Aí muitos de vocês vão falar assim: ah, mas o clima não permite. Então, se eu cruzar um charolês com um Nelore, eu vou ter alta. O charolês ele é um animal muito dócil, né? Diferente do Nelore, que é um animal um pouquinho mais rústico, né? Então eu vou cruzar esse animal com o Nelore para que eu tenha essas aptidões do charolês, né? Mas que eu também tenha as aptidões do Nelore, quanto à rusticidade, quanto a carrapatos, quanto ao clima. E o charolês, ele termina, gente, bem mais rápido, ele vai sair ao desmame com uma altura e um peso mais considerável. E o ganho de peso diário no coxo ele é muito válido quando a gente usa o charolês. Ele é um animal que se termina muito mais rápido. Por isso é que se usa esse charolês até aqui no norte do país, né? Apesar dele ser um animal o quê? De clima frio. Aí entra aquelas características que a professora já falou para vocês, né? Na aula de ontem. Se eu tenho um animal de clima frio, eu vou então trabalhar com a genética, melhorar essa genética. Eu vou trabalhar com o ambiente, totalmente fenótipo desse animal mais ambiente, né? Vou trabalhar então com pastagem de boa qualidade, fornecimento de comida no coxo de boa qualidade, água de boa qualidade, vou condicionar ele com uma boa profilaxia e sanidade em relação a patógenos, carrapatos, para que ele tenha uma boa saúde, né? Se eu casar todas essas coisas, eu consigo tranquilamente, gente, fazer essa cria, recria, esse animal com uma alta terminação para carne, uma carne muito macia, muita massa muscular, muito marmoreio, para que eu possa comercializar esse animal, ok?
Agora a gente vai falar do Hereford, né? Que é um dos queridinhos também, é um animal de muita musculatura, altura, profundidade na carcaça, ganho de peso diário, a carne dele é muito saborosa e ele tem muita maciez. Por quê, galera? Porque ele tem muita massa. E daí quando eu termino ele, eu consigo tão sonhado marmoreio, né? Então ele tem gordura na massa muscular, gordura entre a massa, né? Então, qual que é a origem dele, né? Ele é originado do condado inglês, né? Ele sofreu melhoramento genético para obter precocidade no abate. Então, precocidade no abate significa o quê? Que eu vou ter um animal mais rápido para a terminação, né? Ele já vai sair do desmame com um peso maior e também eu vou ter um animal mais rápido para que eu consiga terminá-lo, tá? Com mais massa muscular, profundidade entre as costelas, com uma boa altura, com uma densidade desejada, tá? O primeiro registro no Brasil ocorreu em 1907, né? Sua pelagem é pampa, então ele foi introduzido primeiro no Rio Grande do Sul. Era a pelagem pampa que a gente fala, né? Essa mistura de pelagem. Ele tem adaptação comprovada, então, né? Na criação, por registro aqui no Brasil, né? Ele tem grande capacidade produtiva, então, né? Ou a campo, tanto a campo como confinamento, ele responde muito bem à pastagem, ao concentrado, sal mineral, a dieta de ruminantes, né? Ele atinge as exigências do mercado, então ele vai chegar a tantas arrobas mais rápido. A carne é macia, saborosa, tem marmoreio. Quais são então as características básicas do Hereford, né? Os touros apresentam músculos destacados, esqueleto vigoroso, proporcional à massa corporal. Então pode ser que eles são um animal bombadinho, né? Parece que ele vai na academia, né? Então as vacas, ela tem aptidão maternal, né? Ela tem boa capacidade abdominal para em relação ao ligamento também, em relação às condições leiteiras, com ubres bem colocados, jarretes não tão abertas, a glândula mamária não toca no chão, então são boas produtoras de leite, tem aptidão materna e os machos trabalham bem no campo, a monta, né? E produzem muito bem a carne, né? Então, fertilidade, eficiência alimentar, longevidade e se adaptam muito bem a climas diferentes do que da sua origem da raça. Eles têm como característica moxa, né? Seria sem o chifre, mas quando cresce o chifre dele, gente, quando ele não é mocho, o chifre cresce para frente, como vocês podem observar no animal. O peso dele, gente, é o mínimo de 540 a 850. Então, assim, as fêmeas são 540, os machos 850. Então, é muita carne nessa carcaça, né? Então, a carcaça se distingue pelo marmoreio, né? Que se distribui e deixa a carne macio. Como eu disse, se eu permito a esse animal boas condições alimentares, o peso ideal entre o abate é já entre 20 e 26 meses. Então é bem rápido, né, pessoal, comparado a outras raças. Em relação ao certificado do Hereford, né, ele tem um selo de garantia na carne, né, da Associação Brasileira de Hereford e Braford, né, que é a ABHB. Então, esse programa de carne pampa tem como objetivo acompanhar a produção no frigorífico e garantir que essa carne ela é um animal Hereford registrado e que essa carne vai ter as características desejáveis que geralmente a gente procura nessa raça, né? Que é carne macia, tenra, marmoreio, como está representando ali na mesa do consumidor. Deixa eu ver aqui, né, pessoal? Então, quais são as empresas associadas que trabalham com o registro desses animais, né?
São empresas com objetivos de gerar valor para os pecuaristas, ter frigoríficos que trabalhem com essa raça, que essa carne seja comercializada com um registro, com uma garantia, né, que é Hereford. E se eu estou indo comprar essa carne, eu quero comer maciez, eu quero comer sabor, eu quero comer que seja comprovado com o selo que eu estou comprando a carne desejável, né? Então a gente tem a Agropecuária São Pedro, né? Luz de São João, que tem 10 anos, Mãe Rainha, Hereford, Brava Ford, Estância Aurora, Fazenda Santa Teresa, né? São Fernando. Então são empresas que exigem da raça, né? Mas que sabem que pelo registro sabem qual é o produto que estão comercializando. Então, qual que é o padrão racial para o Hereford, né? Como que eu consigo fazer o registro desse animal? Através de que características morfológicas que eu consigo fazer esse registro? Se eu estou falando de características morfológicas, eu estou juntando a frequência igual ao animal, mas o ambiente, né? Então, o registro dá a certeza de que está comprando uma genética de qualidade, né? Pois ele funciona como um aval. Eu falei ontem na aula que é como se fosse o nosso RG, né? Então, aqui na cabeça tem que ser côncavo, né? Orelhas para frente, os olhos têm que ser assim branquinhos. Ele não tem pigmentação, esse animal, né? Peito dianteiro, o pelo, o tórax tem que ser alongado, comprido, o prepúcio tem que ter um ângulo de 45 graus, não pode ser muito longe do testículo, quadris também largos, tá, pessoal? Para acúmulo de carcaça, de massa, de carne, de marmoreio, e a cauda sim sempre para baixo, tá? Em relação ao prepúcio, né? Um ângulo de 45 graus, né, pessoal? É aceitável, porém inaceitável. Desculpem. Inaceitável é esse aqui. Olha como esse prepúcio está para baixo, né? Longe do testículo, formando um triângulo, né? Praticamente. Isso aqui tem mais de 45 graus. Isso aqui tem quase 90 graus. Então, ele está muito para baixo, ele vai arrastar no chão, ele vai ter excesso de couro. Então, não é aceitável. O boa angulação com 45 graus, que é o aceitável, ok? Em relação à cor, né? A cor dele vai ser vermelha, quer dizer, ele é conhecido pela cor vermelha. Então, o meu azão, ele vai ser o dominante nessa raça, né? A raça de cor vermelha, né? Ele pode também, que foi declarado pampa, né? Porque ele tem essas manchas claras na parte de baixo e patas, tá? Pelo discreto, com facilidade de pelenchar, apresentando quando pelenchado, então liso, brilhante, né? O couro fino, solto nas regiões carnudas, que é interessante, para acúmulo de massa, de marmoreio, né? A cabeça forte, as orelhas tamanho médio, assim, para frente, olhos, olhar vivo, mais dócil, não é um animal brabo, né? Sem pigmentação, aqui ao redor do olho, né? Eu tenho essa proteção contra os raios solares. Deixa a professora se achar. Quanto os aprumos, né? Então, eu tenho um animal com dianteiro naquele sentido de nota de 1 a 5, né? O dianteiro dele tem que ser bem desenvolvido, tá, pessoal? Um volume proporcional aos membros posteriores, sem excessos musculares, destacando do pescoço ao tórax, tá? O posterior volumoso com musculatura naturalmente alongada. Então, ele tem que ter uma musculatura bem prominente, né? Esse do meio seria o ideal aqui, ó, não tão largo, não tão fechado, ok? E aqui também de frente, né?
não tão aberto, não tão fechado, ok? O Limousin, né, que o Limousin também é de origem europeia. Ele é um animal com bastante musculatura, facilidade de parto, rapidez de crescimento, rusticidade, docilidade. Então, pessoal, quando a gente compara um taurino a um zebuíno, a maior diferença deles é que o zebuíno ele sempre vai ter rusticidade, né? A gente chama ele de mais bravos, né? E o europeu ele sempre vai ser mais dócil. O europeu ele sempre vai ser essa aptidão maior para carne, a carne mais macia, musculatura bem desenvolvida, né? Parece sempre um animal bombadinho, né? Que tem bastante musculatura desenvolvida. Então, qual que vai ser o padrão racial? Fronte plana, né? Chanfro reto, orelhas pequenas e finas, os olhos são vivos, brilhantes, possuem a musculatura bem desenvolvida, né? Uma profundidade maior de carcaça, tanto na horizontal quanto na vertical, a linha bem reta, né? O que vai proporcionar grande quantidade de carne nessa carcaça. O dorso é reto, como eu falei, giba pequena, o tronco é em forma de cilindro, né? Possui corpo amplo e profundo, então a altura, então o prepúcio vai estar bem perto do umbigo, né? E ele não vai arrastar, o ângulo que ele vai fazer aqui é mais ou menos de 45 graus, ó, né? E não está longe do testículo também, como desejado. Padrão racial da fêmea, então, é essa constituição em forma de triângulo no úbre, né, na glândula mamária, jarretes bem desenvolvidas, não tão afastadas, que suportem o peso dessa glândula mamária, esse ligamento de glândula mamária ligando com o resto do abdômen, para que haja essa passagem de água e sangue para a produção de leite. Então, a gente pode ver que esse animal aguenta caminhar, locomover com a glândula mamária sem ficar arrastando no chão. E isso é desejável, tá? Em relação ao macho, então, vermelho cereja, né? Mostra que a cor em relação ao rabo também. Fêmeas chegam de 550 a 750 quilos e os machos, olha lá, de 950 a 1.200 quilos. Então é bastante carne, pessoal, e carne de qualidade. Olha que maçudo, né? Que quantidade de massa que ele tem, que quantidade de músculo que ele tem. Isso é bem desejável. Quanto ao registro, para eles terem um registro, né? Então eles têm que ser puro sangue, né? Puro de origem, puro por cruzamento e cruzamento sob controle da genealogia. Ah, então não posso cruzar. Posso cruzar, só que eu tenho que ter o controle e registro desse animal. Eu não posso ir cruzando com qualquer raça e disseminando ele, ok? Pessoal, essa era a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima aula.